Quero convidar o nosso pregador da palavra, presbítero Cláudio, por favor. Meus irmãos, presbítero Cláudio é um amigo, uma pessoa que eu falo diante do nosso bondoso Deus, que tem uma admiração muito grande por você, o senhor, pela sua família, tá? A irmã Tânia, a irmã Leni também que está aí, sejam todos bem-vindos. Desde o Piauí, né, quando vocês, pela graça de Deus, entraram em contato comigo, fui muito bem recebido, cuidado ali na Redenção. O presbítero Cláudio ele faz parte do conselho da Redenção, atualmente está na videira lá junto com o reverendo Lucas, né? E nós temos orado por vocês, orado pelo conselho, e sempre assim reconhecendo as orações também que vocês têm feito por nós. Então há uma gratidão muito grande, tá, pelo que vocês estão fazendo. Deus abençoe, que Deus te use nessa noite. Obrigado, reverendo Quaresma. Obrigado à Igreja Presbiteriana do Noroeste pelo gentil convite. Já era nosso plano há bastante tempo estar com vocês, reunido aqui com vocês, e calhou de ser nesse momento oportuno. Agradeço muito pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, a palavra de Deus, no texto de Mateus capítulo 3, versículos 13 até 17. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana Redenção e da Videira, dos membros do nosso conselho. Nessa semana o reverendo Mateus está viajando em missão no Nepal, né, para ajudar no treinamento de pastores naquele país onde nós temos tanta dificuldade, há tanta oposição ao crescimento do Evangelho. Estejam orando também por isso, pelos irmãos que nós temos ali no Nepal e que precisam tanto do apoio de outros países para poder avançar numa oposição tamanha. Mateus capítulo 3, versos 13 até 17. Vamos ler a palavra de Deus e apenas um versículo para começarmos, apenas um versículo. O verso 17 diz bem assim: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar. Senhor amado, esta é a Tua palavra. Esse é o nosso desafio de hoje. Nós te pedimos, abre as nossas mentes, os nossos corações, para compreendermos a maravilha do que o Senhor tem para nós, nesse trecho tão pequeno, mas tão importante da Tua palavra. Permita, Senhor Deus, que as barreiras dos nossos corações sejam vencidas, que o Teu Santo Espírito aplique profundamente em nossas vidas tudo aquilo que esse texto tem para nós. Nós te rogamos essas coisas no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, ontem nós tivemos mais uma cerimônia de noivado lá na nossa igreja, com direito a festa surpresa, com direito a noivo ajoelhando, flores, família, amigos presentes, noiva chorando de alegria e tudo mais que vocês puderem imaginar. Foi muito bom. E, queridos, nós amamos o casamento. Imagine a emoção de um momento desses. Imagine as expectativas. Imagine a imensa alegria que sente o jovem casal que sela o compromisso de noivado, pondo fim àquela ardente expectativa no coração de encontrar um outro, um cônjuge que lhe corresponda, alguém que lhe seja idôneo, alguém que se torna uma parte de si mesmo. E se você é apaixonado pelo seu cônjuge até hoje, como eu sou, então você sabe muito bem do que eu estou falando. Que alegria tremenda! E agora imagine essa alegria e a imensa alegria de agora receber um noivo especial. Um noivo aguardado há milhares de anos, aguardado por todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida.
um noivo que nos traz água viva, para que nós nunca mais tenhamos sede, e nem fome, e nem doença, e nem morte, e nem lágrimas. Nunca mais haverá separação de quem nós amamos, eternamente. E é por isso, queridos, que no sermão de hoje, nós vamos ver que Deus cumpriu a sua promessa de vida eterna para nós e enviou seu Filho Jesus, como noivo homem, para nos resgatar do pecado e da morte. E que esse é o único modo de nós cumprirmos a nossa própria razão de existir, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nós vamos ver isso em três pontos. Em primeiro lugar, nós vamos ver que o cumprimento da lei de Deus é necessário sempre. E Jesus Cristo não foi exceção para isso, mas ele cumpriu toda a lei. Em segundo lugar, nós vamos ver que, por meio do batismo do Senhor Jesus Cristo, ele foi habilitado ao seu ministério e ele foi autenticado pelo testemunho de Deus Pai e do próprio Espírito Santo. E em terceiro lugar, nós vamos ver que, assim como Jesus pessoalmente foi habilitado, nós também somos habilitados para nós cumprirmos o papel, o fim principal que nós temos: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, por meio daquilo que Jesus Cristo fez, por meio do Santo Espírito. É isso que nós vamos trabalhar hoje. Então vamos começar. No início desse culto, nós lemos um texto muito importante, muito interessante, que é Isaías 42:1, foi a chamada à oração. E nós lemos bem assim, lembrem: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Queridos, essas palavras foram escritas por volta do século VIII antes de Cristo. Ou seja, mais ou menos uns 700 anos antes que Jesus Cristo nascesse. 700 anos antes. E se você já estudou o livro de Atos, certamente você vai se lembrar daquela história do eunuco etíope, o oficial da rainha Candace, da Etiópia, que ia voltando de Jerusalém para a Etiópia, enquanto ele lia o texto de Isaías também, mas Isaías 53. Hoje nós trabalhamos com 42. Ele lia o texto de Isaías 53 e ele não estava entendendo de quem é que o texto estava falando. E o diácono Filipe foi especialmente enviado pelo Espírito Santo do Senhor para conversar com aquele gentio e explicar que o texto se referia a Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que havia sido recentemente morto injustamente pelos homens, mas que ele foi ressuscitado por Deus para ser o nosso Salvador. E nunca mais nós ouvimos falar desse homem, desse gentio, desse eunuco etíope. Mas ali naquele texto, nós somos informados que ele foi batizado e que ele seguiu a viagem dele de volta para casa, cheio de júbilo. E por quê? Por ter conhecido a Cristo, de quem Isaías estava falando. Isaías 42:1 também está falando de Jesus Cristo. E você notou a impressionante semelhança entre a fala de Deus em Isaías e a fala de Deus no texto de hoje? Então ouça de novo, novamente. Os dois textos em paralelo. Isaías 42:1, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías 42:1. Agora ouça Mateus capítulo 3, versos 16b e 17, o texto de hoje. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Perceberam a ligação? Este é o eixo da exposição de hoje, mas nós precisamos entender um pouquinho mais sobre o contexto do que está acontecendo. Então vamos dar uma trabalhada nisso.
No domingo passado, o reverendo Quaresma trabalhou com vocês o texto de Lucas, capítulo 2, versos 42 até 51. É um texto que narra a história de Jesus conversando com os doutores da lei, como nós lemos hoje na leitura alternada. E ali nós vemos a tremenda sabedoria que Jesus já tinha aos 12 anos de idade, a ponto de impressionar os maiores doutores da lei que ficavam em Jerusalém. E, queridos, embora a grandeza do Senhor Jesus Cristo já pudesse ser claramente percebida naquele momento, aos 12 anos de idade, é impossível que você não note ali a humildade e a submissão do Senhor Jesus diante tanto dos homens, os doutores da lei, a quem ele não desrespeitou, embora soubesse muito mais do que eles, e também diante dos seus pais, porque o texto de Lucas termina bem assim: e desceu com eles, seus pais, para Nazaré, e era-lhes submisso. E era-lhes submisso. E você percebeu que esse texto está dizendo que Jesus, que é Deus, ele era submisso a José e Maria, pais humanos e tremendamente pecadores e imperfeitos? Você entendeu isto? Jesus, que é Deus, se submeteu a pais pecadores. E sim, queridos, Jesus, quando criança, não teve qualquer dificuldade em cumprir o mandamento de Deus que diz: honra a teu pai e tua mãe. E esse mandamento não tem condições. Não é porque seus pais têm alguma deficiência intelectual ou capacidade que você está autorizado a desrespeitá-los. Isto é mais verdadeiro ainda quando nós vemos a imagem de Jesus Cristo, o próprio Deus honrando seus pais terrenos. Essa regra não tem exceção. E aqui nós vemos a interrupção da história de Jesus adolescente, e o recomeço dessa história vem 18 anos depois, 18 anos mais tarde, como vocês já estão estudando. E esse recomeço ele acontece exatamente no aparecimento do profeta João Batista, pregando no deserto e batizando multidões. É assim que recomeça a história. E o próprio João Batista, ele procurava apontar as atenções não para ele mesmo, mas para alguém que estava ainda por aparecer. Essa era a pregação dele. E vejam aí nos versos 11 e 12, em Mateus mesmo, Mateus 3, versos 11 e 12, imediatamente antes do texto que nós vamos trabalhar hoje. Leiam, está dizendo bem assim: eu, João Batista, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Jesus ainda não tinha se apresentado, mas João Batista já o estava anunciando. Então é aqui, exatamente aqui, que começa o nosso texto. Dê uma olhada aí no verso 13. Olhe comigo. Diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Queridos, no texto paralelo de Marcos 1,9, nós encontramos uma referência ainda mais específica. Diz assim: Jesus veio diretamente de Nazaré para encontrar-se com João Batista. E lá em Lucas, outro texto paralelo, Lucas 3,21, ainda acrescenta que isso aconteceu quando Jesus estava batizando todo o povo. Então nós sabemos que não existe qualquer outra narrativa a respeito da vida de Jesus entre a história da ida de Jesus com 12 anos a Jerusalém para conversar com os doutores e agora, quando João Batista começa a anunciar a Jesus. Nada é registrado nesse intervalo e o reverendo Quaresma já trouxe esclarecimentos nesse sentido. Mas então, qual é o motivo? Qual é a razão pela qual o texto registra que Jesus precisava procurar a João Batista? E a resposta está incerta, está inscrita dentro do próprio texto. João o procurou
para que fosse batizado. Para que fosse batizado. Como é que é? Como é que é isso? Como é que Jesus, que é Deus e que não tem pecado, tem de procurar João Batista, um humano pecador, para ser batizado? Será que faz sentido uma coisa dessas? Será que faz sentido uma coisa dessas? João Batista teve exatamente a mesma dúvida. E ele, de fato, resistiu a batizar o Senhor Jesus Cristo, o quanto ele pôde. Dê uma olhada aí no versículo 14, veja comigo. Ele, porém, João Batista, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E, queridos, aqui nós já temos a nossa primeira aplicação. Você notou como João Batista resistiu a Jesus? Mesmo sabendo que ele era Deus? E você notou também, do texto de Lucas, que Maria acusou Jesus do pecado de ter afligido a seus pais? Filho, por que fizestes assim conosco? Essa foi a argumentação e a acusação de Maria. E você notou que os pais de Jesus não compreenderam o que estava acontecendo? Diz assim: não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E você notou que, apesar de tudo isso, Jesus continuava submisso e era-lhes submisso. O fato é que nós não conseguimos compreender a Deus totalmente, porque Deus é muito, muito, muito maior do que nós, e é por isso que nós precisamos da fé. Precisamos crer que Ele é bom e Ele é verdadeiro, mesmo quando nós não o entendemos completamente. E você sabe que precisa ser desse jeito, porque você também espera que os seus filhos pequenos creiam que você é bom e verdadeiro quando você diz para eles: não põe o dedo na tomada, porque dá choque. Mesmo que o seu filho não saiba ao certo o que é choque, e às vezes ele não sabe nem o que é tomada. Já parou para pensar? Ter fé é crer ao ponto de obedecer, mesmo sem entender completamente, mesmo sem desejar obedecer completamente. Você sabe do que eu estou falando. E João Batista também precisava aprender exatamente isso, e ele aprendeu. Veja o que está escrito no verso 15, dê uma olhada aí. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o admitiu. O que Mateus está registrando, queridos, é que Jesus, que é Deus e que está acima da lei, ele mesmo se submeteu à lei que ele mesmo criou. E há dois aspectos que nós precisamos considerar nesse ponto, e precisamos nos lembrar sempre. O primeiro deles é que a missão de Jesus Cristo exige que ele se iguale a nós, os seres humanos, para que ele possa ser salvador desses seres humanos. Jesus tem de ser plenamente humano, do contrário, a justiça de Deus não poderia ser totalmente satisfeita nele. O segundo aspecto é que Jesus, sem ter pecado algum, ao receber o batismo, se torna ele mesmo pecado em nosso lugar. E esse é um conceito teológico profundo e central na fé reformada, e foi exatamente isso que Isaías registrou lá em Isaías 53, versos 5 a 6, que diz bem assim, preste atenção: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E da mesma maneira, Pedro e Paulo, os apóstolos, também registraram este fato. Veja só, 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz bem assim:
carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. E Paulo, em 2 Coríntios 5,21, diz bem assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E, queridos, a implicação disso para nós é simplesmente tremenda e total. Entenda, o resgate que Cristo providenciou para nós exigiu que ele se fizesse pecado no nosso lugar. Dizendo isso de um modo bem direto para você, é o seguinte: o meu e o seu pecado, o meu e o seu pecado pregaram Jesus naquela cruz. O meu e o seu pecado. O meu pecado foi a causa do Deus Filho ter morrido na cruz. E isso é absolutamente sério, queridos irmãos, porque eu preciso compreender em profundidade que absolutamente todo o pecado causa a morte de quem for pagar esse pecado no meu lugar. Imagine que um parente seu gasta mais do que ganha. Talvez alguns de vocês tenham essa experiência, mas você pode imaginar. Então esse seu parente lhe pede dinheiro, o dinheiro que falta para pagar as despesas, e você amorosamente dá o que falta. Porém, no mês seguinte, o seu parente não muda de comportamento e ele continua gastando mais do que ele ganha. Você vai se sentir amado por ele quando ele lhe pedir dinheiro novamente? Ou você vai perceber que esse seu parente é uma pessoa tão egoísta que ele não se importa nem um pouquinho em causar sofrimento para os outros? Observe que é da seriedade disso que o autor de Hebreus está falando, e fala isso 2 vezes. Ouça com bastante atenção. Hebreus 6:24 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Ou, ainda em Hebreus 10:26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Concluímos nesse ponto, queridos, que se o próprio Jesus Cristo se submeteu inteiramente à lei, inclusive sendo batizado na nossa humanidade, que requer lavagem de pecados, então nós, uma vez salvos e conhecedores da vontade de Deus, jamais podemos voltar à prática costumeira do pecado. Muito pelo contrário. Por causa de tão grande salvação recebida gratuitamente, eu preciso lutar todos os dias e com todas as minhas forças, para que a força do Espírito Santo que Ele me dá se converta em verdadeira obediência e cumprimento dos mandamentos de Deus. É isso. E é por isso que o mesmo autor de Hebreus nos diz 3 vezes. Ouça. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E de novo diz, em Hebreus 3,15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. E em Hebreus 4,7 diz, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, nós chegamos agora ao nosso segundo ponto.
por meio desse batismo, Jesus foi habilitado ao seu ministério e ele foi autenticado pelo testemunho de Deus Pai e do Espírito Santo. Volte seus olhos agora para os versos 16 e 17. Observe como diz: batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, que cena! Que cena! Quando nós recorremos aos textos paralelos dos evangelhos, nós temos ainda mais detalhes sobre isso. Marcos 1, 9 a 11, diz que os céus se rasgaram. Os céus se rasgaram. E tanto ele quanto Lucas em 3, 21, 22, eles não deixam nenhuma dúvida para nós de que a voz de Deus foi ouvida por todos aqueles que estavam presentes. Que cena! Que cena impressionante! Mas como nós já comentamos antes, hoje, é difícil para os homens entenderem o que Deus faz. E assim, queridos, provavelmente, ninguém entendeu direito o que é que estava acontecendo naquele momento, senão Jesus e o próprio João Batista. Porque Deus já tinha preparado João Batista para isto, como nós lemos em João capítulo 1, versos 30 a 34. Preste atenção. Falando Deus com João: é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou para batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Queridos, nós sabemos que essas pessoas presentes não entenderam o que aconteceu e nem a quem esses fatos extraordinários se referiam, porque o próprio João, ele informa que ele viu Jesus no dia seguinte. E olha que interessante, foi necessário no dia seguinte que João Batista apontasse para Jesus e dissesse para os seus 2 discípulos: eis o Cordeiro de Deus, para que então esses 2 discípulos seguissem a Jesus. Queridos, não tinha uma multidão correndo atrás de Jesus nesse momento. O propósito de Deus nesse momento não era o de trazer fama para Jesus. Ué, mas se não era, então qual que era o propósito dessa cena tão gloriosa? Em primeiro lugar, Deus havia dito para João Batista que ele receberia uma indicação clara e inequívoca de quem era o Messias prometido. E isso aconteceu exatamente para que João pudesse dar testemunho, e esse testemunho que nós lemos há pouco. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E isto, querido, significa que diante dos nossos olhos da fé, está ocorrendo o processo de autenticação de Cristo como sendo aquele enviado de Deus. E a regra na lei de Moisés estabelecia claramente a necessidade de que 2 testemunhas, no mínimo, dissessem alguma coisa para assegurar a verdade daquela coisa que era dita, daquela alegação que pudesse ser crítica. Deuteronômio 17:6, Deuteronômio 19:15. Ora, nessa passagem que nós estamos estudando, queridos, Deus Pai e Deus Espírito Santo dão testemunho em favor de Jesus Cristo. E, adicionalmente, se você perceber, o próprio profeta João Batista, que tinha sido autenticado por Deus, e o povo todo o reconhecia, ele também dá o seu testemunho. Portanto, queridos, Jesus aqui, está, e a partir deste momento, autenticado para que ele pudesse iniciar e cumprir a sua missão terrena. Essa é a primeira razão dessa cena gloriosa acontecer. E mesmo o testemunho
ele é reforçado pelo mais proeminente dos apóstolos, Pedro, que registrou o seguinte, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 17. Ouçam. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pedro não testemunhou isto a primeira vez, mas no Monte da Transfiguração ele ouviu exatamente essas mesmas palavras. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar que, embora a natureza humana de Jesus já fosse cheia do Espírito Santo e desde o ventre materno, a gente vê, por exemplo, em Mateus 1, 18 a 20, existe nessa cena uma habilitação especial da parte do Espírito Santo para que Jesus pudesse iniciar e cumprir a sua missão terrena. E observe que é por isso que nós vemos logo em seguida desse texto que a gente está estudando, o Espírito impulsionando Jesus Cristo. Está escrito logo assim, vocês vão estudar em breve. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Você vê o Espírito movendo Jesus em todas as direções que havia necessidade que Jesus cumprisse a missão que Deus lhe deu. Queridos, essa cena é maravilhosa, nós a temos diante dos nossos olhos. As três pessoas da Trindade Santa estão presentes na mesma cena, diante dos nossos olhos, conectando todas as promessas do Velho Testamento, todas as promessas do passado, à missão de Jesus no presente. Por isso, queridos, não há e não pode haver nenhuma dúvida sobre a identidade do Messias que era aguardado por todos nós. É Ele, é Jesus, e ninguém mais, e nós não devemos esperar por outro, como fazem os judeus hoje, nós não devemos desejar outro, como fazem tantas religiões hoje. Há apenas um Filho de Deus, mediador entre Deus e os homens, Salvador dos homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a importância desse testemunho, ela é central, e ela é a razão pela qual o último apóstolo a morrer, João, procurou repetir o mesmo testemunho de Cristo e alertar para os esforços danosos dos falsos profetas. Ouçam só o que diz 1 e 2 João. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa a Jesus Cristo que ele veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. 1 João 4:1-3. E 2 João 1:17. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam a Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então nós chegamos no nosso terceiro ponto. Já vimos sobre a necessidade de cumprir a lei e se fazer pecado em nosso lugar. Nós já vimos sobre a necessidade dele ser autenticado por Deus Pai e Deus Espírito Santo para iniciar esta missão. E agora, qual que é a consequência desse texto para nós? Nós já vimos isto. Jesus se igualou a nós, na nossa humanidade limitada, para que ele pudesse ser o nosso Salvador, o nosso segundo Adão. Nós já vimos que Deus Pai e Deus Espírito autenticaram Jesus como sendo o Messias prometido, e vimos que ele foi habilitado e impulsionado para cumprir esta missão, exatamente como as promessas haviam acontecido. Vamos lembrar o que nós lemos no primeiro momento deste culto de hoje? Isaías 42:1.
pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. E como Deus é Deus, e nada pode impedir que Deus realize o que Ele quer, nós vamos ver nos próximos domingos pelas mãos do reverendo Mateus, do reverendo Quaresma, nos capítulos a seguir, como Deus, por meio de Jesus, impulsionado pelo Espírito Santo, realizou todo o plano prometido de nos resgatar para si mesmo, para que nós vivamos com Ele eternamente. Queridos, esse plano não pode ser impedido. É Deus que o empurra. Ele será completamente cumprido e ele já está em uma fase avançadíssima de execução. E sabe por quê? Porque a sua igreja, os seus filhos sobre a face da terra, têm dado testemunho de Deus em quase todos os lugares. Queridos, o simples fato de que hoje, domingo, em todo o planeta, em quase todos os lugares, o povo de Deus se reuniu para cultuar a Deus, já é uma prova irrefutável de que o plano de Deus está seguindo em fase avançada e que ele vai ser completado em breve, em muito breve. Mas e quanto a mim? E quanto a mim, individualmente, pessoalmente? O mesmo Espírito que habita em Jesus, habitou em todos os crentes, desde o início da criação e até hoje, empurrando cada um de nós. É o mesmo Espírito que habita em você, se você é um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Isso significa que aquilo que empurrava Jesus, o Espírito Santo, também está dentro de você para empurrar você na direção de limpar a sua vida e de levar você a praticar o bem que Deus preparou para que a gente fizesse o tempo todo, abençoando todas as pessoas que estão em volta de você. Então, queridos, não faz o menor sentido nós agirmos como se o Espírito impulsionador não estivesse dentro de nós. Ele está aí. Ele está aí dentro de você, se você é de Cristo. E se Ele, o Espírito impulsionador, está aí, e se Cristo já fez a parte mais difícil, a parte que nós não poderíamos fazer, de jeito nenhum, então sobrou para nós a parte mais fácil, que tá bom, é um bocado difícil também, mas que é plenamente e totalmente e garantidamente realizável. Não por sua força, mas porque o Espírito Santo mora dentro de você. E você se lembra que a gente começou essa conversa de hoje falando de noivado e casamento? Nós falamos da imensa alegria de encontrar alguém que lhe corresponda, alguém com quem você vai viver todos os dias em que Deus for servido manter vocês vivos sobre a face da terra. Que alegria, não é? E se o casamento humano já é tão bom, imagine agora como será muito melhor quando toda a igreja estiver casada com o Filho de Deus para toda a eternidade. E foi exatamente isso que o batismo de Jesus viabilizou. No batismo dele, ele se colocou na nossa condição para nos alcançar e nos substituir na morte. Então, queridos, no nosso batismo, a vida dele é transferida para nós, enquanto nós estamos eternamente ligados com ele. E, queridos, é exatamente por isso, e completamente por isso, e somente por isso, que a primeira pergunta do nosso breve catecismo diz bem assim, do Catecismo Maior, diz bem assim: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é? E a maravilhosa resposta viabilizada por Jesus, o Filho amado em quem Deus se compraz, a maravilhosa resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Baixe seus olhos, vamos orar. Senhor amado, que texto maravilhoso. Neste texto nós vimos como o Senhor
sendo isento de pecados, sendo o próprio Deus e cheio de glória, o Senhor Jesus Cristo abdicou de tudo isso em nosso favor e assumiu a nossa forma, a nossa limitação. Esteve conosco em todos os nossos sofrimentos, dificuldades, nas nossas tentações. O Senhor percebeu todas as coisas do nosso ponto de vista também. E por isso mesmo se tornou completamente habilitado para nos representar diante do Senhor, Deus Pai, para que tomasse sobre si os pecados que nos condenariam irremediavelmente à morte. Eu estava lá naquela cruz consigo. Era o meu pecado ali, Senhor. Era o nosso pecado. Nós lamentamos profundamente que isso ainda esteja em nós hoje e te pedimos e imploramos, humildemente e desesperadamente, que o Senhor nos livre desse pecado, todos os dias, e cada dia nossas vidas sejam mais limpas. Mas nós estamos extremamente alegres, jubilosos, porque aquele batismo é a razão pela qual nós podemos ter acesso de novo ao Senhor. Porque no batismo o Senhor Jesus Cristo assumiu a responsabilidade pelo meu pecado, pelo pecado de cada um de nós, e o carregou duramente até a cruz. E ali pagou o preço no meu, no seu, no lugar de todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor fez o que nós não podíamos fazer. E agora nós te imploramos, não nos deixe a nossa própria mercê ainda, Senhor. Nós ainda somos limitados. Usa do teu Santo Espírito dentro de nós, para que nós, de fato, todos os dias, nos convertamos e te sigamos mais e mais, para que as nossas vidas sejam cada vez mais parecidas com o nosso Senhor Jesus Cristo. São essas as coisas que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, confiados nele. Amém.